Obrigado, Gilberto. Acho que é fundamental, assim como trouxe Lacaze todo aquele resgate cronológico, dimensionar enquanto movimento essa morfologia dessa relação com o mundo do trabalho, né? Como o movimento sindical se prepara para continuar em meio a essa conjuntura, quais são os seus desafios e nós, enquanto classe, como podemos utilizar esse instrumento, né? Então, eu já vou passar aqui para a Miriam Pedroso, também do Sereste, para que a gente possa, então, abrir para os debates. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a organização, em particular a Maria, minha amiga, pelo convite, pela possibilidade de estar aqui. Eu vou me posicionar ali, fica mais fácil. Confortável falar agora o que eu vou falar depois da apresentação do Lacaze, do Gilberto, né? Mas já tem uma contextualização bem boa. Eu vou falar sobre... não quero falar sobre cortarmos os pulsos. Eu quero falar um pouco sobre coisas que a gente pode fazer, coisas que nós estamos fazendo, coisas que a gente pode fazer enquanto perspectivas nesse momento que, de fato, é um momento muito difícil, né? Me pediram para falar sobre o papel do Sereste no SUS, a importância, a relevância do serviço de saúde do trabalhador dentro do SUS, e eu vou falar a partir de um lugar muito específico, né, de Campinas, que fica ali a noroeste de São Paulo, é uma região metropolitana. Campinas tem cerca de 1 milhão de habitantes, a região que o Sereste de Campinas cobre tem cerca de 2 milhões de habitantes, né, extremamente industrializada. Vocês conhecem, não preciso falar muito sobre isso. Esse é nosso prédio, essa é a nossa equipe que eu represento aqui hoje. Tá? Então, é a partir desse lugar que eu vou falar do que nós lá no dia a dia estamos fazendo, o que a gente organiza, como é que a gente se vira nessa conjuntura nos últimos 32 anos. Então, eu também não resisto a fazer um breve histórico. Né? Então, nós temos aí... E aí é importante a gente pensar, a gente falar que... Saúde do trabalhador no Brasil, a gente tem trabalhador no Brasil há pouco mais de um século, né? Até 1888 a gente não tinha classe trabalhadora, nós tínhamos escravos. E aí, a partir da abolição fake, né, como falam, começa a se organizar uma classe trabalhadora, e já em 1917 a gente tem uma grande greve geral, que já incluía na sua pauta condições de trabalho, né, que eram extremamente precárias. E, a partir dessa mobilização de trabalhadores histórica, que vem andando nas décadas, aí a gente começa a ter uma série de normas, decretos, leis, regulamentos, que vão criando o arcabouço de proteção à saúde dos trabalhadores, à seguridade social. Então, a primeira coisa relevante que a gente tem é esse decreto de 1919, que dizia que o patrão, em caso de ocorrência de acidente de trabalho, caberia ao patrão pagar uma indenização, né, exclusivamente a ele. Isso evolui, depois a gente tem ali as caixas de aposentadoria e pensão, do Eloy Chaves. Em 1934, o seguro-acidente vira lei constitucional, né, não é mais um decreto, mas é um direito constitucional, existia um seguro de acidente. Isso segue, né, obviamente eu estou pulando bastante a história, até que a gente tem aqui, em 88, nós temos a Constituição, que nos dá o arcabouço da Seguridade Social, com os pilares da saúde, da assistência social, da Previdência e do Trabalho. Pois bem, o Sereste Campinas nasce no contexto da redemocratização, um pouquinho antes da Constituição. Então, é antes do SUS, né? Nós somos um serviço pré-SUS. A fonte do nosso serviço está aqui na 8ª Conferência Nacional, então existia toda a efervescência do movimento sanitário, discutindo toda a questão que o Lacaze levanta, né? Que nesse momento também há discussão de saúde do trabalhador, o movimento da saúde do trabalhador se organiza, estão todos juntos, aí os sindicatos estão aqui, as centrais sindicais, muito presentes na 8ª Conferência, e não é à toa que sai dessa época, os primeiros serviços de saúde do trabalhador, inspirados em toda essa discussão, né, que o Lacaze também levantou. Então, em Campinas, o que acontece é que o movimento sindical
os técnicos de saúde e pessoas chaves que estão em algumas instituições, elas veem a oportunidade de fundar um serviço de saúde do trabalhador. Em 20 de fevereiro de 87, a gente começa uma primeira experiência lá como ambulatório de saúde do trabalhador. Tinha um convênio assinado, vários sindicatos assinados, um protagonismo forte dos sindicatos, a Prefeitura, o Estado, a Fundacentro, a Unicamp e a PUC são signatários desse protocolo, esse compromisso de intenções para que se tivesse um serviço que olhasse para a saúde dos trabalhadores, um ambulatório. E aí o foco era bastante as doenças relacionadas ao trabalho, né? Como o Gilberto colocou, elas não existiam até aí. Então, não existiam formalmente, elas estavam acontecendo e existia esse anseio de se trazer à tona essa discussão do trabalho enquanto determinante de adoecimento, do trabalho como algo que adoece e mata, e que isso pudesse ser trabalhado, visto e evitado, né? Bom, pois bem, então, e por quê, né? Por que a gente precisa falar sobre isso? Esse é um slide que eu roubei da Maria, eu mexi um pouquinho nele. Ela está se reconhecendo ali. Mas, se a gente for olhar o mundo do trabalho, nós vamos ver uma diversidade muito grande de atividades, né? Aqui no nosso contexto de trabalho, nós temos todo tipo. Nós temos indústria, nós temos serviços, nós temos agricultura. E essa diversidade de trabalhos, elas implicam numa diversidade também muito grande de riscos, né? Então, aqui, de maneira genérica, aí, os vários riscos que a gente pode encontrar nos vários ambientes de trabalho. Está lá para não dizer que eu não falei, né? Que é da Maria. Pois bem, essa diversidade de riscos, ela significa uma diversidade muito grande também de adoecimento. O impacto disso na saúde da população é grande, é muito grande. E não é de um pedacinho da população, porque a nossa população é uma população trabalhadora. Mesmo que não esteja com carteira assinada, é uma população trabalhadora. Mesmo que tenha 6 anos de idade, que esteja vendendo chiclé no semáforo, é um trabalhador. Mesmo que esteja aposentado, que esteja fazendo um bico de jardineiro aos 78 anos de idade, é um trabalhador. Expostos a riscos, expostos em jornadas de trabalho grandes, ou seja, esse risco é por tempos grandes, né? São tempos grandes de exposição, e, portanto, a gente tem impacto, sim, nos vários sistemas do nosso funcionamento, do nosso corpo, né? A nossa fisiologia é impactada pelo trabalho o tempo inteiro, todos os trabalhadores são. Então, existe uma máxima que eu gosto muito de falar, muito simples, que é: o trabalho adoece, né? A gente precisa repetir isso várias vezes. Então, essa história, o trabalho enaltece, o trabalho é ótimo, o trabalho é bom, é também, mas a gente não pode deixar de dizer que o trabalho adoece. E é para isso que a gente serve, nós, enquanto Serviço de Saúde Trabalhadora. Nossa grande missão é ficar lembrando a todo mundo, todos os trabalhadores da saúde, todos os nossos colegas, os próprios trabalhadores, a sociedade, que o trabalho adoece. Pois bem, apesar disso, né, até 88, nós não tínhamos arcabouço nenhum que falasse em saúde do trabalhador, e acho que o Lacasse pontua bem por quê, né? Porque a saúde do trabalhador, enquanto concepção, é uma coisa que aparece aí a partir dos anos 70, né, com todo o histórico que ele resgatou. E isso chega no Brasil, em termos de nomenclatura, legislação em que vai aparecer na lei, é a partir da Constituição. Até 88, o que a gente tinha eram ações separadas em setores separados da atuação governamental, né? Então, grosso modo, o INPS cuidava dos auxílios, na época aqui, um pouco antes da Constituição. Então, nós tínhamos ali o INPS cuidando de aposentadorias e pensões, o INAMPS fazendo a assistência de uma forma muito restrita, basicamente acidentados, praticamente nenhuma doença ocupacional registrada, né? A prevenção ficava por conta das fiscalizações do Ministério do Trabalho, com as normas regulamentadoras ali a partir da época da ditadura. Vigilância epidemiológica, não fazia nem sentido se falar nisso antes da Constituição, né, em saúde do trabalhador. E a promoção ficava por conta das empresas, como continua até hoje, com campanhas contra tabagismo, né,
bem-estar, etc. e tal. A partir da Constituição, está lá escrito, no artigo 200, que compete ao SUS, né? Então, define-se que haverá um Sistema Único de Saúde, saúde é direito constitucional, a partir daí, e dentro dessa questão da saúde tem que se olhar os ambientes de trabalho. Para se regulamentar isso, a gente faz a Lei 8080, né, em 1990, e essa lei diz claramente que a gente deve trabalhar os fatores condicionantes e determinantes da saúde e que o trabalho é um fator determinante, né? Cabe ao SUS executar as ações de saúde do trabalhador. Está lá a definição de saúde do trabalhador, também não vou me alongar muito, mas isso está na Lei Orgânica da Saúde, mostrando claramente que a saúde do trabalhador ela é um conjunto de ações, ela integra, ela deve integrar aquilo que a gente conhece como vigilância epidemiológica, a sanitária, a área de recuperação da saúde e reabilitação. Beleza, definimos. E a partir disso, nós fomos criando uma série de normas, norma operacional de saúde do trabalhador, as várias normas que foram construindo aquilo que a gente chama de SUS. Tá? Então, estão lá essas normativas, tem várias de saúde do trabalhador, mas eu destaquei aqui a RENAST, né, que foi criada para dar corpo a isso aqui, em 2002. Então, o que foi a RENAST? A RENAST foi a criação de uma rede nacional de atenção integral à saúde do trabalhador. Aqueles poucos serviços dos quais o Sereste Campinas faz parte, né, os primeiros, Campinas, Santos, Salto, Programa de Saúde dos Trabalhadores da Zona Norte, o ABC, né, São Bernardo, Santo André, enfim, existia aí uma dezena, mais ou menos, um pouco mais, de serviços que surgiram antes da RENAST, antes mesmo da Constituição, né, são pré-SUS, e aí essas experiências foram amadurecidas e transformadas numa política que criou, então, centros de referência com caráter estadual ou regional, espalhados pelo país todo, são cerca de 200 centros de referência hoje em dia, e esses centros de referência teriam a missão de organizar naquela região as ações de saúde do trabalhador e funcionar como polos irradiadores dessa cultura da saúde do trabalhador. Tá? Isso fica mais explicitado 10 anos depois, quando a gente consegue aí a publicação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que aí define com mais clareza o que é o papel de um Sereste, o que um município tem que fazer, diz claramente que a saúde do trabalhador é uma política que deve ser horizontal, não específica de um centro de referência, mas que ela deve permear todas as ações do Sistema Único de Saúde, dos profissionais de saúde, e que o Sereste tem um papel dentro disso, né? Antes de seguir nisso, eu quero só destacar mais essa legislação aqui, eu vou voltar nela mais tarde, mas que é um marco, na minha opinião, importantíssimo dentro da concretização da saúde do trabalhador enquanto política, que foi a inclusão de 11 agravos que passaram a ser de notificação no Sistema Nacional de Notificação, de Agravos de Notificação, o SINAM, que é o mesmo onde a gente notifica tuberculose, dengue, enfim, todas as doenças que a gente está acostumado as doenças infecto-contagiosas que nós estamos acostumados a entender que são de notificação compulsória, porque são de interesse da saúde pública, esse é o motivo, né, de serem de notificação compulsória. Então, aqui em 2004, nós dizemos, são de interesse da saúde pública, é assunto que nos preocupa enquanto coletividade, esses 11 agravos. E por quê? Porque eles são graves, porque eles são potencialmente fatais, porque muitos deles têm impactos numa parcela grande da população, ainda que não matem, né? Então, preenchem critérios epidemiológicos para que eles despertem o nosso interesse e façam com que a gente queira vigiar, ver onde estão acontecendo e agir sobre eles. Tá? Muito bem.
Então, isso aqui, só para mostrar, né, dentro de um município sede, são para que a gente execute tudo isso que está falado na política, etc., nós temos várias ações que têm que ser desenvolvidas, desde a assistência, olhar, ainda que não se faça a assistência ao acidentado no centro de referência, nós temos que cuidar para que essa política esteja acontecendo dentro da área de abrangência, olhar as doenças, fazer a avaliação de onde estão adoecendo essas pessoas, e tudo isso nós temos feito. E, além disso, fazer um trabalho de educação em saúde, de formação, de capacitação, de ser campo de estágio. Para que isso aconteça, e aí começo a entrar na parte que eu acho que é importante da nossa conversa, tá? Nós não conseguiremos jamais fazer saúde do trabalhador se a gente ficar fechado dentro do nosso consultório, dentro do nosso serviço, com o carro estacionado lá onde a gente gosta de estacionar, entendeu? Nós não vamos conseguir, porque para que se faça essa coisa acontecer, para que de fato a gente tenha um olhar sobre a saúde do trabalhador, para que de fato a gente consiga fazer os diagnósticos das doenças que estão acontecendo e para que a gente possa de fato intervir sobre isso, nós precisamos ter uma articulação muito ampla, né? E articulação acho que é o nome que não pode sair da cabeça de quem faz saúde do trabalhador. A gente não para de criar articulações, então nós não vamos ter uma cartilha que diz assim, para fazer saúde do trabalhador eu preciso me articular com INSS, Ministério do Trabalho e Ministério Público do Trabalho. Tá? Também temos que nos articular, são atores importantíssimos. Mas pode ser que num determinado momento eu queira me articular com a coordenadora do ensino fundamental lá da minha cidade, porque eu identifiquei que numa determinada região tem um risco e eu quero conversar com as crianças daquela região, né? E fazer saúde do trabalhador exige isso. Então, de uma forma, só para, né, dar uma passada, assim, essas são interfaces que a gente tem trabalhado. Nós trabalhamos, isso aqui não é teórico, são coisas que nós fazemos lá em Campinas, tá? Então, interfaces com a vigilância dentro da Secretaria de Saúde, né? Interfaces com toda a área de vigilância epidemiológica, sanitária, das outras áreas, né? Então, vigilância de serviço, de cabeleireiro, de laboratório, de alimentos, zoonoses, nós estamos juntos, né? A gente tem buscado essa aproximação cada vez mais e temos conseguido avanços com isso. Toda a interface com a área assistencial da Secretaria de Saúde, então com quem cuida da atenção básica, da atenção especializada, da saúde mental, da atenção hospitalar, nós temos buscado também integração para capacitações, para matriciamento, para que a gente possa intervir nos locais que fazem diagnósticos, né, para que a gente tenha acesso para conversar com os ortopedistas, conversar com a atenção básica, para quê? Para encher o saco e dizer que o trabalho adoece. É isso que a gente faz com essas pessoas, né? E vamos lá fazendo isso das várias formas que a gente consegue fazer. Com a educação, capacitação e formação, nós temos uma aproximação com a área de educação dentro da Secretaria de Saúde, para a formação dos profissionais, com a área de comunicação da Secretaria de Saúde, com o planejamento, obviamente estamos juntos, e com as instâncias de controle social, para além do nosso Conselho Local de Saúde, que eu nem falei, porque ele é tão intrínseco para a gente, que eu já estou considerando que estava falado, mas existe uma característica do nosso serviço, e a gente segue a cartilha, né, do Serviço de Saúde do Trabalhador, que é: o trabalhador é protagonista, ele faz parte do serviço, o movimento sindical e as representações de trabalhadores na forma de associações e os movimentos populares de saúde, os usuários do SUS, eles têm assento no nosso conselho, que é um conselho deliberativo, onde nós discutimos o nosso planejamento, discutimos a nossa política, e é a partir disso que a gente caminha dentro dos planejamentos institucionais, né, os planejamentos da Secretaria. Agora, para além do nosso Conselho Local de Saúde, a gente também se articula com o Conselho Municipal de Saúde, na medida do possível, quando conseguimos, com os Conselhos Locais de Saúde. Então, são locais que a gente não perde de vista, tá? Além disso, a gente tem interfaces, né, ainda dentro da instituição, prefeitura, para além da Secretaria de Saúde, nós temos
relação com a Secretaria de Trabalho e Renda para desenvolvimento de trabalhos, desenvolvimento de projetos, Secretaria de Assuntos Jurídicos, o tempo todo, porque nossas ações geram impactos jurídicos, né? Nós somos questionados, nós questionamos, então esta interface aqui, ela cresce a cada dia. A Secretaria de RH, pensando principalmente nos servidores municipais, não é uma coisa que a gente procura, mas eles nos procuram, né? Quer dizer, temos problemas com o servidor municipal enquanto trabalhador, eles vêm até nós e a gente, quando consegue, ajuda. Departamento de Comunicação, para as campanhas de comunicação, da mesma forma como tem campanhas de comunicação para arboviroses, né? E essas campanhas em massa da saúde, a gente tenta, e amanhã vocês vão ver uma experiência exitosa, né? O Mário Gomes, Dr. Mário Gomes, que é procurador do trabalho, vai contar um pouco sobre isso. Secretaria de Educação no EJA e outras, tá? Então, essas são as principais. E as articulações interinstitucionais, que a gente também, né, tem algumas aí que estão listadas, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, a Secretaria de Estado da Saúde, o DVST, enfim, né, tem ainda enquanto articulação da RENAST, os 8 municípios da nossa área de abrangência. Então, são várias articulações que nós mantemos ativas. O resultado disso tudo, né, falando um pouco em termos práticos, o que a gente tem conseguido com toda essa estrutura institucional? Nós temos mais de 19 mil trabalhadores atendidos com prontuário, né? Foram muito mais do que 19 mil, mas tem 19 mil trabalhadores que passaram por avaliações, consultas, foram investigados. Temos centenas de empresas fiscalizadas com ações, nem todas exitosas, mas centenas de empresas nas quais a equipe do Sereste foi e fiscalizou. Então, a gente fiscaliza, viu, Gilberto? Eu sei que não é todo mundo, acho que as suas colocações, de fato, são bastante pertinentes, né? Mas a gente fiscaliza, continua fiscalizando. E uma parte disso daqui, uma boa parte a gente faz como autoridade sanitária que somos, então nós vamos como fiscais do município, dentro das empresas, mas quando a gente não consegue, a gente se vale disso daqui, bastante, dessas articulações aqui, né? Ministério Público do Trabalho é um grande parceiro nosso, em Campinas é uma parceria sem a qual a gente não sobrevive. Sobrevivemos, mas a gente vive bem melhor com eles, né? Eles são um parceiro muito forte. E, então, nos auxiliam, inclusive, nessa questão da fiscalização. Temos a equipe técnica participando em centenas de capacitações, congressos, debates, formulações, né, ao longo desses 32 anos. Somos um campo de estágio efetivo, né, regular, para vários cursos de graduação em residência, medicina, saúde da família, fonoaudiologia, terapia ocupacional, enfim, enfermagem, né, estão presentes dentro do Sereste rotineiramente. Nós temos a psicologia da PUC mais recentemente, e nós temos algumas ações de saúde do trabalhador que foram incorporadas pela atenção básica, ainda que a gente entenda que não está do tamanho que nós gostaríamos, mas nós temos uma atenção primária em Campinas hoje, que eu duvido que vocês cheguem em qualquer unidade de saúde e você vá falar saúde do trabalhador e a pessoa fala, o quê, Cate? O que é? Então, os profissionais de saúde, de alguma forma, têm um contato com isso. Podem não saber o que fazer, mas, de alguma forma, têm o contato e, em vários casos, conseguem fazer algumas coisas até bastante interessantes. Tá? E temos algumas ações e projetos de relevância nacional. Eu quero mostrar 3 exemplos de ações para vocês verem o que a gente tem feito. Tá? Antes disso, falar qual é a relevância, né? Por que a gente acha que deve haver Sereste? Essa é uma discussão que foi antiga já, tal, mas o que nós entendemos? Para que serve um Sereste, já que a gente tem essa estrutura? Como é que nós vamos usar isso da melhor forma possível? Então, isso daqui eu acho que é fundamental. Tá? Um centro de referência que tem uma equipe multidisciplinar, que tem uma estrutura, que tem uma legislação que está ali vigente, ele pode perfeitamente funcionar como um observatório de adoecimento pelo trabalho. Por quê? Porque é um espaço de escuta qualificada para os trabalhadores, e aí eu faço um parênteses,
para fazer uma defesa bastante intransigente de que os serestes podem e devem ter assistência. Eles têm que ter uma porta aberta para o trabalhador vir e contar o que está acontecendo, para ser atendido, né? Para que ele não venha só trazer uma demanda, uma denúncia para a vigilância, mas que ele possa ter um lugar onde ele é acolhido, onde ele vai ser ouvido na especificidade da queixa do trabalho, aquilo que o Lacaz falou. Ele não vai entrar com uma queixa qualquer, ele vai ser escutado com esse filtro de que o trabalho adoece. Tá? Não quer dizer que porque entrou ali é uma pessoa que está adoecida pelo trabalho, mas essa escuta ele vai ter. Ele tem um lugar para levar essa questão, que é uma coisa que ele não encontra em outros pontos do SUS, muito menos na atenção privada. Né? A gente não pode esperar que um ortopedista lá do convênio tal, né, que foi conseguido pela categoria, vai escutar uma queixa que está relacionada com a organização do trabalho, que vai estabelecer essa relação e que vai fazer vai cuidar todo o desdobramento necessário para que a gente possa aliviar o sofrimento desse sujeito. Muito menos que esse ortopedista vai desencadear uma ação de vigilância para que outros não adoeçam. Não nesse momento. Nós gostaríamos. Há 20 anos atrás, se me perguntassem, eu ia dizer assim, sim, o ortopedista vai fazer, ele vai notificar, está na lei, etc. Hoje eu digo, mantenha o sereste. A gente precisa ter um lugar de escuta e de irradiação dessa questão, né? Trabalhemos por isso. A outra questão que a gente tem como extremamente relevante para o sereste é a capacidade de estabelecer esses diagnósticos. Estabelecer o diagnóstico clínico, né? Cada vez mais, e o diagnóstico, esse etiológico, que a gente chama de nexo causal. Isso está cada vez mais centrado, infelizmente, mas é uma realidade, mas que bom que a gente tem, né? Que bom que a gente tem ainda serviços que são capazes de fazer essa leitura. E a capacidade de propor intervenções individuais e coletivas para aliviar o sofrimento daquele sujeito e para propor medidas que possam minimizar. Então, os serestes que estão funcionando ainda fazem isso. Tá? Ainda que não seja do tamanho que a gente gostaria, do jeito que a gente queria, mas nós temos como fazer. E a outra questão é, a partir de ser um observatório, não basta observar, né? A gente dá visibilidade para esse adoecimento. Era a nossa missão primeira lá atrás, né? Quando a gente saiu lá da 8ª conferência, era esse o desejo, dar visibilidade, e ele continua sendo relevante, importante e fundamental. Então, a partir dessa ação de equipes multidisciplinares qualificadas, a gente consegue trazer para a sociedade exemplos muito claros de que o trabalho adoece e que a gente pode intervir, porque são adoecimentos que são absolutamente preveníveis. Tá? Então, vamos lá, vamos aos exemplos. Depois eu volto aqui. 3 casos. Tá? Caso Shell BASF deve ser conhecido da maioria de vocês. Esse caso eu trouxe porque é um caso que teve um impacto muito grande e nós chegamos num lugar muito grande a partir de um envolvimento interinstitucional, sim, mas ele não aconteceria do tamanho que aconteceu, se tornando um caso que nunca antes havia se chegado num acordo judicial da monta que se chegou aqui, né? Foram 371 milhões, 200 milhões por danos morais. Ontem mesmo o procurador estava falando, né, de compra de hospital navio lá na Amazônia, tem um hospital que foi feito em Campinas com esse dinheiro e várias outras coisas que foram feitas, enfim, são muitos dinheiros, né? E isso aconteceu porque houve um envolvimento grande de instituições, etc., mas o que determinou mesmo foi isso daqui. Tá? Então, esse caso não chegaria onde chegou se os trabalhadores que foram adoecidos, que começaram a perceber o que havia acontecido, não tivessem se organizado e não tivessem arrancado das instituições, porque foi isso que aconteceu. Eles arrancaram das instituições, do SUS, do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, a ação que resultou no reconhecimento do adoecimento e que levou a empresa até o nível do TST, e quando eles viram que iam ser condenados, eles aceitaram o acordo. Né? Então, o que determinou? Protagonismo dos trabalhadores. A nossa ação, nesse caso, foi uma ação de sereste. O que nós fizemos? Nós avaliamos inicialmente, quando esses trabalhadores começaram a adoecer e queriam
precisavam dessa avaliação, foram atrás do nexo causal, eles foram até nós e, num primeiro momento, nós temos aqui na plateia uma pessoa que atendeu boa parte deles, a Vera Salerno, que está ali atrás, né, atendeu uma boa parte desses 60 trabalhadores e fez a avaliação clínica, avaliou, fez o diagnóstico, fez diagnósticos, né, ela e a equipe do Sereste, e a partir disso, nós começamos a afirmar esse adoecimento, a dar visibilidade para esse adoecimento. Tá? Essas avaliações renderam o desenvolvimento de um protocolo de atenção, que depois foi sistematizado, virou o relatório técnico que integrou a ação civil pública movida pelo MPT. Tá? E essa elaboração do protocolo aqui envolveu o Ministério da Saúde, Secretaria de Estado, município de Paulínia, enfim, né? Eu estou resumindo muito esse caso. E nós fizemos, depois disso, o acompanhamento de saúde e a capacitação da rede de saúde de Campinas para o segmento posterior desses trabalhadores que precisam de um segmento de saúde em função do risco a que estiveram expostos, né? O impacto disso em termos de visibilidade, além do resultado judicial, né, com o qual nós colaboramos, uma vez que a gente fez parte dessa equipe, nós temos aqui uma coisa singela, tá? Mas que nos rende ligações, às vezes, desculpem a resolução, mas isso aqui são os cânceres relacionados ao trabalho notificados por Campinas, tá? No período aqui de 2004 até 2017, isto. Tá? E aqui nós temos, vejam, exatamente no período em que nós estávamos avaliando esses trabalhadores, um monte de casos de câncer. Nessa época, quem que notificava câncer ocupacional no Brasil? O INCA e Campinas. Tá? E não é 100%, mas é quase 100% desses casos aqui desse período eram casos de trabalhadores da Shell. Que nós vimos, identificamos, notificamos. Tá? Isso aparece nas estatísticas, aparece, o INCA liga para saber o que está acontecendo, o Ministério da Saúde quer saber o que está acontecendo, entendeu? E aí a gente conta, é a Shell. Então, são coisas que a gente pode fazer, deve fazer. Não deve se furtar, fazer, mas são só 62 casos. Sim, não tinha nenhum. Tinha nenhum. Esses casos já estavam diagnosticados. Não fomos nós que identificamos o câncer, nós identificamos que era câncer relacionado ao trabalho e demos visibilidade a isso. Tá? Isso é importante. O segundo caso, estou indo para o fim já, tá? Segundo caso. Pegando a sua citação, está aqui a Eternite, está aqui a Brasilite. Tá? Então, nós não tínhamos casos de doenças relacionadas ao amianto. Aí, numa ação interinstitucional, a ABREA e o Ministério do Trabalho e Emprego, leia-se Fernanda Janazzi, fizeram uma denúncia, né? Fizeram uma denúncia para o Ministério Público do Trabalho de que essas empresas, as empresas de fibrocimento, as grandes empresas, estavam fazendo acordos extrajudiciais com os trabalhadores para deliberadamente esconder o adoecimento de trabalhadores que tinham trabalhado aí na Brasilite, na Eternite. Eles estavam passando por uma junta médica de especialistas renomados, estavam recebendo diagnósticos de asbestose, placas pleurais, câncer. Esses diagnósticos eles foram monetizados, então uma placa pleural custa 5 mil, uma pneumoconiose custa 10 mil e um câncer custa 15 mil, eu não estou falando, são os números que eram mesmo. O trabalhador era chamado, já aposentado, né, já tinha saído do trabalho, ele era chamado, a empresa fez festas, churrascos, vamos confraternizar, e aí eram oferecidos os acordos. Se você quiser, você passa pela junta, nessa junta você vai ver se tem diagnóstico ou não, se tiver, você recebe a indenização e assina um termo de que estamos quites, empresa e trabalhador quites. Tá? Não aparece a doença, não tem CAT, não tem nada, fica aqui entre nós. Né? E era isso que estava acontecendo. Essa ação que o Ministério Público moveu foi uma ação que desnudou isso, né? Então, a partir da denúncia aqui dos trabalhadores e do Ministério do Trabalho, desnudou essa situação, fez parte do termo de ajustamento de conduta com as empresas que elas deveriam abrir CAT para todos os trabalhadores para os quais houvesse sido feito o diagnóstico de doença relacionada ao trabalho. E aí essas CAT, elas foram colocadas, além da empresa fazer, isso ficaria ali nas estatísticas do INSS, que a gente sabe bem como é que a gente consegue acesso a elas, ou seja, não consegue.
Nós colocamos isso no SINAM e essas empresas, então, esses casos de adoecimento, cerca de 1.000 casos aqui, né, num primeiro momento em 2008, depois em 2011, foram 2 momentos distintos para cada acordo com as empresas, eles passaram a ser públicos. Esses casos, nenhum foi atendido pelo Sereste Campinas, eu não conheço nenhum desses trabalhadores, mas nós, a partir dessa ação do MPT, com quem nós temos um convênio, o MPT nos acionou para que os casos fossem colocados no SINAM. Tá? E passaram a ser públicos. Com a CAT estavam públicos, mas aqui eles ficaram um pouco mais públicos. Obviamente que recebemos ligações aqui, desesperadas, do Ministério da Saúde, quando chegaram esses dados aqui em 2008, eles ligaram no começo de 2009, falando: o que aconteceu em Campinas? Vocês estão com uma epidemia de pneumoconiose? Explicamos o caso, né? Isso aqui é super valorizado porque nós fizemos propositalmente, nós incluímos na notificação as placas pleurais. A gente sabe que não é pneumoconiose, mas a gente entendeu que valia a pena errar para dar visibilidade. Isto aqui resultou, dentre outras coisas, né, esse estudo, essa visibilidade, resultou nas audiências públicas que o STF fez, quando estava estudando o banimento do amianto. O Marcos Sabino, que trabalha conosco e trabalha no MPT, foi e apresentou esses dados, apresentou a história lá, e isso nós sabemos que contribuiu, né, sem falsa modéstia, contribuiu para o banimento do amianto. Estamos lutando ainda, temos mais trabalho, mas é o que a gente tem. E o último caso é um caso mais singelo, esse é um caso que não tem esses impactos nacionais, mas mostra, esse é um caso bem recente, mostra o que a gente pode fazer com um caso individual que chega no Sereste, tá? Então, nós recebemos lá no nosso acolhimento, vem encaminhado de um pronto atendimento, um rapazinho, mirrado, pequenininho, há 3 meses em Campinas, trabalhando numa loja de comida rápida, e que estava passando por uma situação muito pesada de assédio moral no trabalho. A gerente pegou mal com ele, e aí isso aqui era o tratamento que ele recebia da gerente. Baiano xarope, burro de carga, tenho nojo de você. Ele contava situações que ele chegava para trabalhar e a gerente fazia ele subir ao banheiro e se barbear, ele descia, ela falava: não está bom, vai barbear de novo. E teve um dia que isso se repetiu por 5 vezes, você não faz a barba direito, tal. Ele nem barba tem, um rapazinho, nem barba tem, né? E várias outras situações. Bom, esse rapaz aqui desenvolveu um quadro de ansiedade muito intenso, ele tinha tontura quando ele chegava na empresa, e uma situação dessas, onde ele olhava a gerente, ele passava mal, ele passou por isso, sofreu um acidente de trabalho, caiu numa escada, num momento desse de tontura, foi parar no pronto atendimento por causa do acidente de trabalho, que ele teve entorse de punho. No pronto atendimento foi recomendado que ele fosse afastado, porque ele deslocava peso e tinha um entorse grave de punho ali. E aí, um mês depois, isso foi em 17 de março, quase um mês depois ele chega no Sereste, sem ter tido afastamento, passando aí por mais humilhação ainda, porque aí ele não conseguia trabalhar direito por causa do entorse, e acabou sendo encaminhado para nós. Fizemos o afastamento e notifiquei a empresa para que fizesse CAT desse acidente aqui, né? E aí isso significou demissão no dia seguinte. Pois bem, esse é um caso que a gente atende o tempo inteiro lá, né? Pede CAT, é demitido. A gente sempre trabalha isso com o trabalhador quando a gente vai pedir. Não teve surpresa, poderia ter ficado por aqui, tá? Encaminhamos para psicoterapia, fizemos o que a gente tinha para fazer no individual. Acontece que esse povo aqui, eles são indignados, ficaram muito indignados com o tratamento que o rapazinho sofria, né? Mas muito. As pessoas falavam: a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa. Agora, é uma loja de uma grande franquia. Você fala: você vai fiscalizar? Como é que você fiscaliza uma enorme franquia que tem loja? Eu fui, né, recentemente eu saí do país, eu entrei no metrô lá de Lisboa, onde eu estava, e aí aparecia a propaganda, falava: gente, vamos ter que fiscalizar o mundo, né? Não vai dar. Então, vamos fazer uma ação educativa. E foi isso que a gente fez. Articulamos com a psicologia da PUC, que faz estágio lá no Sereste, tem professoras ótimas, e aí os alunos da psicologia da PUC desenvolveram um material para uma campanha educativa, que nós fizemos onde? Na loja. Tá? Desenvolvemos bottom, folhetos, né? Com esse conteúdo nós nos inspiramos, a gente pediu permissão, a Eliana está aí, Eliana Pintor?
Nós roubamos lá, não roubamos não, ela autorizou, né, mas era um logo usado lá em São Bernardo do Campo, acho que ela vai falar amanhã. Utilizamos a ideia, desenvolvemos um folheto com informação, né, e aí nós fomos para a rua, tá? Fomos lá na loja, essa loja, e fizemos uma panfletagem de uma manhã toda, dentro da loja, no entorno, e também nos comércios ali em volta, né, não ficamos só ali naquela loja. Nessas alturas o rapazinho não estava lá, mas fizemos tudo isso. Fizemos camiseta com logo e tal, e aqui está a equipe que foi para a rua. Então, as alunas da PUC, tem sindicalistas, a equipe do Sereste, uma boa parte da equipe do Sereste, fomos até lá. Tá? E aí fizemos esse trabalho que foi muito interessante, abordando transeuntes, etc. e tal, com conteúdos sobre assédio moral e saúde mental. Então, esses exemplos, né, isso a gente fez agora, foi no final de 2018. Já tinha golpe, já tinha Temer, já tinha o Bolsonaro, já tinha ganho, etc. A gente estava na rua fazendo campanha sobre saúde mental, transtorno mental e trabalho. Então, eu fiquei pensando um pouco sobre a fala do Gastão, há 2 dias atrás, né? Eu estou aqui há vários dias chorando, querendo cortar os pulsos, na fala dele também, mas aí no final ele falou, bom, nós estamos falando em resistir, mas além de resistir, a gente tem que melhorar. A gente não pode se dar o luxo de só resistir e piorar. Então, a gente tem que achar essas brechas. O que dá para fazer? Dá para articular com a aluna da PUC para fazer um material legal? Bom, vamos fazer isso então. Entendeu? Quer dizer, não dá para ter um impacto para mudar tudo. As normas regulamentadoras estão sendo rasgadas hoje. Né? Nós estamos perdendo. E aí, nós vamos deixar, então, descer para dedo? Não, nós vamos lá, vamos conversar, vamos ver, enfim. A gente não pode deixar que essas medidas nos imobilizem. A nossa capacidade de criar, a nossa criatividade é maior do que isso. Antes, em 88, a gente não tinha nada disso. Até 88 não tinha nada disso. Então, a gente pode continuar fazendo, a gente não precisa voltar para 88, a gente já aprendeu muito. E aí eu penso que, como nortes para a saúde do trabalhador, a gente não pode perder de vista isso. Isso aqui é uma coisa que ninguém pode nos impedir de fazer. Né? Quer dizer, tem um caso de dedo amputado, esse caso ele não pode ficar escondido, ele vai aparecer, ele tem que aparecer. Tá? E aí nós temos uma ferramenta muito boa que acabou de aparecer agora, esse ano, né? Entra em vigor daqui a 2 dias, começa em setembro, que é uma nota técnica do Ministério da Saúde que amplia a notificação no SINAM, que não depende de carteira de trabalho, não depende de vínculo, tal. Tá ruim a notificação no SINAM? Tá péssima. Está péssimo, o Gilberto tem razão. A gente não consegue chegar, né, mostrar o que realmente acontece. Mas a gente não pode falar que não tem o que fazer, que nós estamos lá numa equipe multidisciplinar que a gente não pode fazer. Podemos, vamos fazer. Tá? Então, os acidentes de trabalho a serem notificados a partir de 1º de setembro, no SINAM, serão todos, não só os graves, todos os acidentes. Nós podemos usar isso. Tá? As lesões por esforços repetitivos, elas ampliaram, a gente vai conseguir incluir as lombalgias. Nós podemos fazer isso. Nós temos uma definição mais clara a partir dessa nota técnica para transtorno mental relacionado ao trabalho. Tem uma definição mais clara, tem CID mais claro, ajuda a gente a conversar com os serviços de saúde mental. Vamos fazer isso. Tá? Então, vamos utilizar isso daqui. Nós precisamos, isso é outra coisa que a gente pode fazer. Tá? Então, eu não consigo ir na empresa, cortar minha autoridade sanitária, etc. e tal. Eu posso trabalhar com estagiários, eu posso trabalhar com a graduação, eu posso falar na cabeça das crianças que o trabalho adoece, eu posso falar com os residentes de saúde da família que adoram saúde do trabalhador. Eles resolvem muito problema para eles. Então, a gente trabalhar com quem tem ouvido e formar a gente, né? Ampliar a nossa fala. A gente não precisa de convênio com a universidade para fazer isso, a gente conversa, a gente dá uma aulinha, o que a gente sempre fez. Tá? Isso daqui eu acho que é fundamental, o Gilberto falou isso no fim da fala dele, né? Os sindicatos, o movimento sindical não representa a maioria dos trabalhadores mais, nós gostaríamos que fosse, né? São nossos parceiros, a gente fica sem chão quando a gente olha para isso, mas a gente tem que compreender essas mudanças no mundo do trabalho. A mesa de ontem à tarde foi muito boa para a gente refletir, quem não pôde estar, acho que é legal ver depois no vídeo, né? A gente pensar um pouco sobre a suberização, pensar onde estão as pessoas que estão trabalhando e buscar esse vínculo. A gente precisa olho no olho,
a gente precisa contato, a gente precisa humanizar as relações, né? Esse é o antídoto para o que estão fazendo com o mundo do trabalho, é humanizar, né? Se eles botam o aplicativo, a gente vai lá e olha para a pessoa e conversa. Então, compreender essas mudanças e ampliar. Eu estou muito curiosa pela mesa de hoje à tarde, eu acho que a gente tem pontes importantes para fazer nessa mesa policromática, né? Porque eu acho que se não for para isso e com isso, aí pode fechar, né? Se não for para a gente se articular, se não for para a gente se juntar, se não for para a gente de fato buscar um mundo que tenha transformação a partir daquilo que a gente sabe fazer, aí fecha a Sereste, aí esquece ler, pode picar NR, não tem problema nenhum, né? Então é isso, muito obrigada.